Então, galera, a gente chegou na parte 2 da nossa aula de número 3. Nessa etapa, nós vamos discutir o princípio da conservação de massa. Mas, para discutir o princípio da conservação de massa, é importante nós, primeiro, deduzirmos a equação de transporte de Reynolds. Porque a equação de transporte de Reynolds ela vai indicar para a gente uma modelagem matemática para descrever o transporte de qualquer propriedade física intensiva de um ponto ao outro. Além disso, a gente vai discutir o princípio de conservação de massa propriamente dito e, por fim, a equação da continuidade com algumas aplicações no final desse vídeo. Para a gente começar a discutir a equação de transporte de Reynolds, vamos começar primeiro a entender essa geometria. O nosso objetivo é deduzir uma equação que possa ser utilizada para descrever o transporte de qualquer propriedade intensiva de um ponto ao outro. Então, basicamente, esse é o coração da nossa disciplina de fenômeno de transporte. Nós queremos descrever uma equação e essa equação ela vai modelar sistemas distintos para transporte de massa, que é o objetivo dessa aula, transporte de quantidade de movimento nas aulas futuras e de energia. E depois a gente chega até a equação de Bernoulli. Mas primeiro, a gente vai deduzir a equação de transporte de Reynolds. Então, imaginem o seguinte, que nós temos essa superfície, essa estrutura é um duto, por onde escoa um fluido no sentido z. Então, a velocidade de escoamento do fluido ela está orientada em relação ao eixo z. Essa parede é uma parede impermeável, significa dizer que não há troca de nenhuma propriedade física do fluido com o meio. E então, a gente define um volume de controle, uma região arbitrária no espaço onde nós queremos estudar o comportamento do fluido. Então, o que seria um volume de controle? Imaginem o seguinte, imaginem que nós estamos interessados em lavar a mão numa pia. Então, a gente libera o fluxo de água na pia. O que interessa para a gente é a quantidade de água que está entre a pia, entre a torneira, até o ralo. Toda essa extensão de água que passa em função do tempo, ela é a nossa área de interesse. Então, a gente pode chamar essa região de superfície de controle. Não interessa para a gente o que está abaixo do ralo e nem o que está antes de sair da torneira. Então, só interessa essa região de interesse. E essa região de interesse a gente chama de volume de controle. Então, o volume de controle está delimitado através dessa linha pontilhada preta, e ele vai representar para a gente o volume de controle. O volume de controle ele tem uma região de entrada, que é a superfície de controle, e ele tem uma região de saída, que é a outra superfície de controle. Então, toda a região do volume de controle tem uma área de entrada e uma área de saída por onde uma propriedade física intensiva qualquer pode atravessar essa região, entrar dentro do volume de controle e depois sair de dentro do volume de controle. Na medida que esse volume de controle ele tá definido no tempo t. Então, o tempo passa e essa quantidade de fluido ela escoa. O fluido ele se desloca no espaço. E então, ele vai obter um posicionamento t mais ΔT, que é a figura que nós estamos representando em linhas pontilhadas vermelhas. Então, percebam que o fluido ele se deformou e ele escoou de um ponto para o outro ponto. Então, essa figura em vermelho aqui é o escoamento do fluido. A essa figura em vermelha, a gente vai chamar de sistema, porque é uma massa específica de fluido que a gente quer estudar dentro do espaço. Então, só recapitulando. A linha pontilhada em preto é o volume de controle, a região do espaço arbitrária e definida com a qual nós temos interesse, e a linha em vermelho é o sistema, é a massa de fluido que se deslocou e atravessou as fronteiras do volume de controle e está escoando. É importante a gente perceber o seguinte, que a velocidade de escoamento na entrada, ela forma um ângulo com a normal diária. Esse ângulo a gente vai chamar de um vetor n. Então, entre a velocidade na entrada e o vetor n, a gente tem um ângulo de 180 graus. Na saída, a velocidade de escoamento e a normal em relação à área da superfície de controle, ela tem um ângulo que se nós formos observar, ele vai ser igual a zero. Por quê? Porque tanto o vetor velocidade, eu esqueci a anotação do vetor velocidade, mas por favor considere. Tanto o vetor velocidade quanto a normal, eles estão indo no mesmo sentido. Então, o ângulo entre eles é zero. Então, a gente vai ter um tempo t, que é o contorno do sistema
no ponto T mais ΔT, então ele saiu do volume de controle que estava T e chegou até que era em T e chegou até o sistema que é T mais ΔT. E aí a gente tem regiões definidas. Essa primeira região aqui que está dentro do volume de controle, essa região 3 que está fora do volume de controle, né? Então é toda essa parte aqui do sistema que está fora do volume de controle. E a gente tem uma região 2 também, que é uma interseção entre o volume de controle e o sistema, né? O que nós queremos? Nós queremos encontrar uma equação para determinar o transporte de qualquer propriedade intensiva através dessas relações. Então, vamos lá. Então, nesse ponto, a gente pega qualquer propriedade extensiva. Então, imaginem o seguinte. Se nós estivermos interessados na energia cinética, como que a gente calcula a energia cinética? A energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa propriedade física a gente chama de propriedade extensiva, né? Se nós quisermos encontrar a propriedade intensiva da energia cinética, nós dividimos mv ao quadrado sobre 2 pela massa. Com isso, a gente vai encontrar que a propriedade intensiva da energia cinética é v ao quadrado sobre 2, né? Com isso, a gente pode pegar qualquer propriedade física extensiva e transformá-la em uma propriedade intensiva, fazendo essa divisão pela massa, né? Então, imaginem que nós estamos com interesse em encontrar a propriedade extensiva B dentro desse sistema. A propriedade extensiva B é uma propriedade extensiva genérica, né? A propriedade intensiva de B, que representa B dividido pela massa, a gente vai chamar de beta, né? Da letra grega beta. Essa vai ser a propriedade intensiva de B. Então, a gente pode fazer essa conversão de uma propriedade extensiva qualquer para uma propriedade intensiva dividindo pela massa. Então, vamos lá. Estamos interessados em entender essa propriedade intensiva B. E aí a gente tem o seguinte, né? Que a propriedade extensiva B no tempo t, né? Nesse ponto aqui, ela pode ser representada da seguinte maneira, né? A propriedade extensiva B, ela vai ser igual B1 mais B1t. O que significa B1t? Vai ser a propriedade extensiva B na região 1 no tempo t, mais a propriedade extensiva B2, essa região aqui, no tempo t, né? Então, quando a gente quer descrever essa região que está situada dentro do volume de controle, ela pode ser escrita através de B, né, da propriedade extensiva B, que ela vai ser o somatório da propriedade extensiva B na região 1, mais a propriedade extensiva B da região 2 no mesmo tempo. Então, a gente está analisando qualquer interação que esteja relacionada a esse tempo aqui, né? Quando a massa coincide com o volume de controle. Então, toda essa região preta aqui, que é dividida em duas regiões. Mas a gente também pode analisar a propriedade extensiva B no tempo ΔT, quando o líquido ele se movimenta do volume de controle e se posiciona na região do sistema, né? Nesse caso, a propriedade extensiva B no tempo ΔT, ele vai ser relacionado da seguinte maneira, né? Vai ser a propriedade extensiva B na região 2 no tempo ΔT, quando ele deslocou do tempo t para o ΔT, né? Então, essa região de interseção, mais a propriedade extensiva B no tempo, na região 3, quando o líquido se movimentou de t mais ΔT. Então, a gente pode ter a representação dessa propriedade extensiva dentro desse movimento todo através dessas duas equações. O que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos fazer a diferença entre essas duas propriedades. Nós queremos saber o ΔB, né? Digamos assim. Então, vai ser a propriedade extensiva B, né, no tempo t mais ΔT, menos no tempo t, e isso a gente vai fazer para todas as outras parcelas dessa equação. Então, percebam aqui, ó, que a gente tem o final menos o inicial. Todas estão relacionadas entre o final, né, que estava aqui, menos o inicial. E depois a gente pode reorganizar esses termos, movimentando eles entre si, né? E aí a gente fez o seguinte, né, na etapa seguinte, a gente
aproximou esse termo aqui, B2T mais ΔT com B2T, então eles estão juntos, né? E a mesma coisa aconteceu com B3T mais ΔT, então eles estão aproximados aqui, ó, né? Fazendo a diferença entre eles. O que se fez agora? Se aplicou a definição de limite, né? Quando a variação do tempo tendia a zero. O que significa fazer a variação do tempo tender a zero? Significa dizer que nós estamos regredindo dentro desse volume de controle aqui, nós estamos regredindo, fazendo com que o sistema, que é a região de massa específica do espaço, coincida com o volume de controle, né? Que é aquela região arbitrária de análise dentro do espaço. Então, nós estamos fazendo o quê? Fazendo o tempo regredir para que o sistema coincida com o volume de controle. Por isso que nós aplicamos essa definição de limite, né? Dividimos todos pelo ΔT, pelo intervalo de tempo, e aplicamos a definição de limite. Vamos seguir. Então, vamos lá. Analisando individualmente cada uma daquelas parcelas da equação, a gente vai ter o seguinte entendimento, né? A primeira parcela ela diz o seguinte, né? O limite de B no tempo t mais ΔT menos BT sobre ΔT quando ΔT tende a zero. O que essa parcela ela vai representar para a gente? Ela vai representar a transição de sistema para volume de controle. Então, ele está dizendo o seguinte, que a taxa de variação da propriedade extensiva B dentro do sistema, ela está convergindo para o volume de controle. Então, tudo isso vai representar esse dB do sistema, dB dt do sistema convergindo para o volume de controle. Então, a primeira parcela da equação diz isso. A segunda parcela, ele está relacionando a região de área 2. Então, essa região que eu estou demonstrando aqui. Ela diz o seguinte, que a propriedade extensiva B na região 2, no tempo t mais ΔT, a variação dessa propriedade sobre ΔT, quando ΔT tende a zero, ele vai convergir para o volume de controle. Então, vai dizer que toda essa região B, essa região 2, ela vai convergir com o volume de controle. E ela vai representar a taxa de variação da propriedade B quando ela passar pelo volume de controle, né? Se a taxa de variação da propriedade B quando ela passa pelo volume de controle, então significa dizer que a gente está relacionando essa taxa de variação com as propriedades de volume desse elemento de fluido que nós queremos trabalhar. Então, se nós estamos relacionando a taxa de variação de B que passa pelo volume de controle, então, dB dt do volume de controle, se nós formos analisar, essa taxa de variação ela vai estar relacionada com um ddt, né, de uma integral tripla, porque nós estamos trabalhando com volume, da propriedade intensiva B. O que é a propriedade intensiva B? É B dividido pela massa, né? Então, nós estamos interessados na propriedade intensiva B, que nós estamos chamando de beta aqui, multiplicado pela massa específica vezes a variação de volume, né? Então, tudo isso aqui vai estar relacionado à quantidade da propriedade física B que passou pelo volume de controle. Então, ele entra dentro do volume de controle e depois ele sai de dentro do volume de controle. Mas nesse caso, como a gente está fazendo com ΔT tendendo a zero, a gente está regredindo essa análise. E por fim, o último elemento, ele é o seguinte, né? A propriedade extensiva B na região ΔT, quando ela varia de T para T mais ΔT, né? De modo que ΔT vai variar a zero. Então, essa propriedade extensiva 3, né? O que nós estamos interessados aqui? Nós estamos interessados, dentro desse termo, na quantidade da propriedade física B que atravessou o volume de controle e ingressou dentro dele através dessa região aqui, que é a região de entrada, e depois que atravessou o volume de controle, cruzou essa região e saiu por essa área de saída. Então, toda a propriedade intensiva B que atravessou esta área e depois cruzou esta área do volume de controle, que a gente está chamando de superfície de controle. Então, essa região aqui, por onde entra ou sai qualquer propriedade física, essa quantidade
de B, ela vai estar relacionada com essa etapa da equação. O que isso representa? Representa o fluxo da grandeza extensiva que cruza a superfície de controle. Quanto de B entrou dentro da superfície de controle e quanto de B saiu da superfície de controle. Se anteriormente nós estávamos interessados no volume, porque nós estávamos trabalhando com o volume de controle, na superfície de controle essa relação ela está relacionada com a área. Desse modo, o fluxo dessa substância, né, vai ser igual a uma integral dupla, porque nós vamos trabalhar com a área, da massa específica dessa substância, multiplicado pela velocidade com a qual ela entra ou ela sai do volume de controle, vezes o vetor normal à área, né, esse n, na entrada ele tem um comportamento, na saída ele tem outro, nós já discutimos sobre isso, vezes o elemento de área. Então, nesta etapa, nós estamos interessados na relação do que entra e o que sai pelo volume de controle. Com isso, isso vai representar para a gente um fluxo de massa que escoa através do volume de controle. Quanto de B entrou no volume de controle, quanto de B saiu do volume de controle, né? Isso vai ser representado pela seguinte integral, né? A propriedade intensiva B, que é a propriedade extensiva B dividido pela massa, né? Então isso aqui virou um beta, multiplicado pela massa específica, vezes o vetor velocidade multiplicado pela normal, pelo vetor tangente pelo vetor normal a área tanto de entrada quanto de saída, vezes esse elemento de área dA. Né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar essas informações. Isto e com isso, para formar uma equação que descreva o comportamento da taxa de variação da propriedade extensiva B no sistema em termos da sua propriedade intensiva beta. E aí, essa equação é dada da seguinte maneira. Vejam aqui, ó, vamos entender. A taxa de variação da propriedade extensiva B do sistema vai ser igual, né, a integral da área da propriedade intensiva B, né, vezes a velocidade com a qual ela entra ou sai do volume de controle, multiplicado pelo elemento de área. Então, essa integral aqui ela está relacionada à superfície de controle. Né? Então, quando a gente olha para esse termo, a gente está interessado com o que entrou e com o que saiu. Então, percebam que a gente tem duas regiões de superfície. A gente tem uma superfície de entrada e uma superfície de saída. Então, significa dizer que com ângulos em relação à normal, da velocidade em relação à normal, diferentes para a entrada e para a saída. Então, significa dizer que na superfície de controle, a gente espera que sejam produzidas duas equações derivadas, originadas dessa região. Né? Então, toda vez que a gente trabalhar com ela, a gente vai esperar que sejam produzidas duas equações, porque está tendo um fluxo, algo está entrando e algo está saindo. Mas, né, esse del dt de uma integral tripla da propriedade intensiva beta, que é B dividido pela massa, multiplicado pela massa específica, vezes esse dV que vai representar para a gente o volume. Né? O que significa tudo isso? Isso tudo vai significar para a gente o seguinte, né? Que a taxa de variação de uma grandeza física genérica do sistema, a variação de uma grandeza qualquer, seja ela variação de energia, variação de quantidade de movimento ou variação de massa, vai ser representada pelo somatório, né, do fluxo de grandeza extensiva genérica que cruza a superfície de controle, mais a taxa de variação da grandeza genérica dentro do volume de controle. Né? Então, o que entra menos o que sai, mais o que já existe dentro do volume de controle, basicamente significa dizer que isso vai ser igual a zero, de qualquer propriedade intensiva de interesse. Então, tudo isso vai levar a gente a uma equação que a gente vai chamar de balanço de massa dentro de um sistema, né? De dizer que o volume de controle, a propriedade intensiva que passa dentro do volume de controle, ela converge para um estado de equilíbrio, né? Onde essa taxa de variação ela vai ser interessante a gente medir. E como que a gente vai medir essa taxa de variação? Vamos medir da seguinte maneira. Então, nós definimos uma expressão
que vai determinar para a gente como vai variar uma propriedade física dentro do volume de controle, né? Uma propriedade física extensiva qualquer, em termos da sua propriedade física intensiva, né? O que a gente vai fazer? Vai pegar essa equação que deduzimos anteriormente e aplicar na taxa de variação de massa dentro de um duto, por exemplo. Imaginem o seguinte, imagine que nós temos um cilindro e nesse cilindro, no instante t0, entra um determinado volume de água, né? Uma determinada massa de água. Ela entra e no instante, na medida com a qual ela entra, ela começa a expulsar a massa que já estava dentro, né? Então, a massa do fluido que já estava dentro começa a sair, né? E no instante t2, para-se esse processo e aí a gente vai avaliar o que entrou com o que saiu dentro do sistema, né? Então, se tinha 3 metros cúbicos e saiu 3 metros cúbicos, se a gente fizer a diferença, essa taxa de variação vai ser igual a zero, né? Por quê? Porque já existia um volume de controle, um fluido dentro do volume de controle do cilindro que nós estamos analisando. A gente vai pegar essa equação de transporte que foi de Reynolds e vai aplicar a essa situação, né? Então, a gente vai formular uma modelagem matemática para esse problema. Que é mais ou menos o que está aqui, ó, que a gente está percebendo aqui. Ó. A gente tem uma região, né? Essa região é um volume, uma região por onde vai vazar um fluido, né? É uma garganta, né? Onde a gente tem uma área de entrada. Essa área de entrada tem um valor de A1 e a pressão com que o fluido entra na área de entrada é P1. Aí ele vai circular dentro desse duto, de modo que na área 2 ele saia por uma pressão P2, né? Então, a área 2 e a área 1 são diferentes, assim como a pressão 2 e a pressão 1 são diferentes, né? Disso tudo, nós estamos interessados, né, numa região do espaço que nós delimitamos para analisar, e nós vamos chamá-la de volume de controle, que é o que está tracejado em azul, né? Então, o volume de controle é essa região de interesse, e nela nós vamos perceber o desdobramento da propriedade física, a massa que entrou ou que saiu dentro do volume de controle. Para isso, a gente vai pegar a equação de transporte de Reynolds, que está especificada aqui do lado, né? Aí a gente tem o seguinte, a gente vai entender da seguinte maneira. A gente falou que essa propriedade extensiva B ela pode ser substituída por qualquer outra propriedade. Então, vamos substituir B por M, pela massa, né? Então, se a gente substituir ali, a gente vai ter uma taxa de variação de massa dentro do sistema, né? Essa taxa de variação de massa ela vai ser representada pelas relações da superfície de controle, de quanto de massa que entrou ou que saiu do volume de controle, mais o que já tinha acumulado dentro do volume de controle, né? Falamos que nós vamos substituir o B pela massa, mas a gente lembra que o beta ele é a propriedade intensiva de B, né? Então, se nós dividirmos massa pela massa, a gente vai ter a propriedade intensiva da massa, né? Então, imagine que M dividido por M é igual a 1. Então, nesse caso, a gente pode substituir o beta por 1, né? Tanto na superfície de controle quanto no volume de controle. Com isso, a equação vai assumir a seguinte forma, né? A variação de massa, a taxa de variação de massa, ele vai assumir essas propriedades que nós estamos observando aqui, né? Essa forma da equação. E a gente sabe o seguinte, né? Que essa taxa de variação de massa, em regime permanente, ela é igual a zero. Então, esse dm dt vai ser igual a zero. Se esse dm dt é igual a zero, então a gente pode igualar toda a equação em relação a zero. A outra condição é que esse sistema ele esteja em regime permanente. E um sistema de escoamento em regime permanente, as propriedades físicas elas permanecem constantes em todos os momentos. Então, significa que esse del dt ele também vai ser igual a zero, né? Com isso, a gente vai eliminar mais essa etapa aqui da equação, né? Com isso, a gente só vai ficar com a parcela relacionada à superfície de controle, né? A superfície onde existe a fronteira, onde o líquido vai cruzar para entrar dentro do volume de controle na entrada e depois cruza para sair do volume de controle na saída. Então, essa região de superfície, ó, superfície de controle, superfície de controle. Então, a gente vai precisar modelar nessas duas, nessa entrada e nessa saída. Se a gente vê uma região que entra e uma região que sai, então a gente espera que essa integral dupla da massa específica vezes a velocidade vezes a normal
o vetor n normal, a área de entrada ou a área de saída, vezes dA, então a gente vai ter 1 para cada uma dessas regiões, tanto na área de entrada quanto na área de saída, né? Com isso, a gente está interessado em calcular o quê? Em calcular o fluxo de massa que atravessa a superfície de controle, né? Então, se entrou massa dentro da superfície de controle, essa massa expulsou o que tinha dentro da superfície de controle. E toda a massa que tinha saiu, então essa taxa de variação de massa que entrou e que saiu vai ser igual a zero, porque foi exatamente a mesma quantidade de massa que entrou e a mesma quantidade que saiu. Então, essa variação vai ser igual a zero, né? Com isso, a gente vai ter o seguinte, né? Que na superfície de controle, a gente vai analisar ela tanto na entrada quanto na saída, né? E essa relação ela vai ser igual a zero em regime permanente. Vamos observar aqui. Ó. Na entrada, a gente tem uma área A1 com uma pressão P1. Né? Então, na medida com a qual o fluido avança, ele sai pela região A2, que tem tamanho menor do que A1, e numa pressão P2, que é uma pressão maior do que A1. Né? E aí a gente tem o seguinte, observem aqui, ó, essas setas ela vai indicar o vetor velocidade, então na entrada o vetor velocidade ele está indo em relação a z, então o vetor velocidade está indo nesse sentido aqui, ó. Então o vetor velocidade caminha nesse sentido e ele sai nesse sentido, né? O que diferencia a normal do vetor velocidade, né? Porque a normal está orientada em relação à área de entrada, então a normal neste caso está no sentido oposto a ele, né? Na entrada e está no mesmo sentido na saída. Então, fazendo essas análises dentro da equação, a gente vai ter o seguinte. Aqui, ó. Então, imagine aqui, ó, entre o vetor velocidade na entrada e o vetor n, existe um ângulo de 180 graus. O cosseno de 180 é igual a 1, né? Então, esse n ele vai ter um valor de 1. Esse n ele vai ter um valor de menos 1. Cosseno de 180 é igual a menos 1. Né? Então, esse n vai ter um valor de menos 1. Corrigindo, cosseno de 180 é igual a menos 1. Com isso, né, o que é constante dentro dessa integral, que é a massa específica e a velocidade, eles vão sair para fora da integral com valor negativo. Então, nesse caso, a integral vai ficar da seguinte maneira, menos a massa específica 1 vezes a velocidade de entrada V1. E aí, o que resta é a integral de dA, né? Então, essa região aqui, essa integral dupla dos elementos de área, né? Na saída, o vetor velocidade e a normal estão no mesmo sentido. Então, o ângulo entre elas é igual a zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então, significa que o sinal ele vai ser positivo. Com isso, as variáveis constantes... Aliás, variáveis constantes não combinam, né? Os elementos constantes, eles vão sair... até combina a variável, sim. O que é constante, ele vai sair de dentro da integral, né? Então, massa específica e velocidade vão sair, porém o sinal é positivo. Por que o sinal na entrada é negativo? Porque o cosseno do ângulo 180 do vetor velocidade com a normal é igual a menos 1. Por isso que esse valor aqui ficou negativo na entrada. E na saída é positivo, porque o ângulo entre eles é igual a zero. Né? Então, com isso, só nos resta os elementos, a integral dos elementos de área, tanto na entrada quanto na saída. Né? Então, essa integral de elemento de área. E aí, simplificando, essa equação ela vai ficar da seguinte maneira. Ó. A pressão 1 vezes a velocidade 1 vezes a área 1 vai ser... Eu falei pressão, né? Não é pressão, é massa específica. Repetindo. A massa específica 1 vezes a velocidade 1 vezes a área 1 deve ser igual à massa específica da saída vezes a velocidade 2 vezes a área 2. Né? Temos o seguinte, a gente tem o quê? A gente tem que, na entrada, temos o fluido que atravessa a superfície de controle. Né? Que fluido é esse? É água. Não existe dentro do volume de controle nada que transforme esse fluido, não existe nada que faça com que esse fluido ele sofra uma reação química e se transforme. Então, a massa específica do que saiu é igual à massa específica do que entrou. Né? Então, em regime permanente, né, quando não há variação de massa específica, a gente pode dizer que a velocidade 1 vezes a área 1 vai ser igual à velocidade 2 vezes a área 2. A gente pode simplificar, porque ρ1
é exatamente igual a ρ2. Só que essa expressão aqui, toda essa expressão, é o que a gente chama de equação da continuidade. Ela vai dizer para a gente o seguinte, né? Imaginem o seguinte, que se eu pegar essa velocidade e multiplicar pela área, eu tenho um elemento de vazão, né? Então, essa vazão ela é uma vazão volumétrica, né? Então, significa dizer que a vazão volumétrica na entrada ela é igual à vazão volumétrica na saída, né? Essas vazões elas são equivalentes, contudo, a velocidade e a área elas são distintas. Mas para que o que entre seja quantitativamente igual ao que sai, né? Então eu preciso que a vazão na entrada seja igual à vazão na saída, apesar de a velocidade na entrada ser diferente da velocidade da saída, né? De que tipo de aceleração é essa que eu estou falando, né? Então, se a gente pegar um ponto de... a gente está falando... relembrem a equação da velocidade que a gente determinou anteriormente, né? Do ponto de vista da análise euleriana, né, a gente pode ter dois tipos, né, na derivada material da velocidade. Uma aceleração local e uma aceleração convectiva, né? Do ponto de vista da aceleração local, ela é igual a zero porque o regime de escoamento é permanente, né? Então, só resta para a gente uma aceleração convectiva. E onde a gente vai ver a aceleração convectiva? Para a gente perceber que o que entra aqui é igual ao que sai dentro de um intervalo de tempo ΔT, é necessário que a velocidade com que entra seja diferente da velocidade com o que sai, né? Então, nesse caso, se existe uma variação de velocidade, a gente vai ter uma aceleração. Mas essa é uma aceleração local? Não, essa é uma aceleração convectiva, né? Por isso que as vazões elas são semelhantes tanto na entrada quanto na saída para que a equação da continuidade seja satisfeita. Então, a condição da equação da continuidade ser satisfeita é que a aceleração convectiva ela seja diferente, né? Que elementos de partícula da entrada tenham velocidades distintas do elemento da saída, né? Não é aceleração local, é aceleração convectiva, né? Só para a gente entender melhor como que isso vai se comportar. Então, a quantidade de fluido que entra aqui num tempo t deve ser igual à quantidade de fluido que vai sair no mesmo tempo, né? Com vazões diferentes, com velocidade de escoamento convectivo diferente, para que as vazões na entrada e vazão na saída sejam semelhantes. Então, significa dizer que o que entrou menos o que saiu vai ser igual a zero. Basicamente, é essa análise que a gente precisa fazer. Vamos ver melhor como que isso se aplica dentro do exercício a seguir. Agora vamos à aplicação, né? O exemplo 1 ele diz o seguinte: considere o escoamento permanente de água em uma junção de tubos, conforme mostrado no diagrama. As áreas das seções são A1 igual a 0,2 metros quadrados, A2 0,2 metros quadrados, A3 0,15. O fluido também vaza para fora do tubo através de um orifício em 4, com uma vazão volumétrica estimada em 0,1 metro cúbico por segundo. As velocidades médias nas seções 1 e 3 são V1 igual a 5 metros por segundo e V3 igual a 12 metros por segundo, respectivamente. Determine a velocidade de escoamento na seção 2. Então, a figura é essa aqui, ó. O fluido entra por aqui, nessa região, que tem uma área específica, e aí ele escoa neste sentido aqui e neste sentido. Além disso, existe um furo no tubo e faz com que a água vaze nessa região aqui. Então, a gente tem uma região de entrada de fluido e 3 regiões de saída, respectivamente 2, 3 e 4. Né? Para a gente resolver esse problema, a primeira coisa que a gente precisa fazer é determinar a região na qual nós queremos estudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa determinar é o volume de controle. Qual vai ser o volume de controle? O volume de controle vai englobar todo o sistema, todo o duto que nós queremos trabalhar. Então, o volume de controle foi delimitado em vermelho. O que nós queremos entender? Nós queremos entender, dentro desse volume de controle, a quantidade de massa que atravessa o volume de controle para entrar
e a quantidade de massa de fluido que atravessa o volume de controle para sair. Porque se a gente souber a massa, a gente consegue determinar a vazão mássica. E se nós soubermos a vazão mássica, a gente consegue determinar o que entra ou o que entrou, né? O que entra ou o que saiu de dentro do volume de controle. O que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o princípio da conservação de massa, que foi encontrado através da equação de transporte de Reynolds, né? E no princípio de conservação de massa, ele diz o seguinte: o gradiente de massa do volume de controle é igual à quantidade de massa que atravessa a superfície de controle mais a quantidade de massa que está acumulada no volume de controle, né? O problema diz que esse escoamento é do tipo permanente. Se ele é do tipo permanente, então não existe variação de massa em relação ao tempo. E o gradiente dm/dt ele vai ser igual a zero. Com isso, a gente só vai trabalhar com a parte relacionada à superfície de controle na entrada ou nas saídas de fluido. Então, vamos seguir, né? Então, a superfície de controle, ela abrindo essa equação, a gente tem o seguinte, né? A gente tem aqui, ó, uma região de entrada na superfície de controle e 3 regiões de saída, região 2, 3 e 4. Né? Uma região de entrada e 3 regiões de saída. Então, a gente vai esperar produzir 4 equações, uma para a entrada e 3 para a saída. Né? Então, essas equações elas estão especificadas aqui. Ó. Rho1, massa específica 1, velocidade 1 vezes a área 1, está relacionado à entrada do volume de controle. 2 e 3 está relacionado às saídas do volume de controle e a 4 está relacionado a esse buraco no cano, né? Por onde sai massa do volume de controle também. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar a posição do vetor velocidade com o vetor normal à área. Né? Então, vamos observar aqui com atenção. Na área 1, o vetor velocidade está nesse sentido, está entrando dentro do volume de controle. E a normal está nesse sentido. Entre eles há um ângulo de 180. Então, a gente vai esperar que o produto da velocidade vezes a normal seja negativo na entrada do duto. Né? Então, a gente já sabe que todo esse termo de entrada ele é negativo. Agora, vamos analisar os outros. Né? Em 2, a velocidade escoa nesse sentido e o vetor normal está no mesmo sentido da velocidade. Então, como o ângulo entre eles é zero, cosseno de zero é 1, então esse valor aqui vai ser positivo, em 2. Em 3, a gente vai ter a mesma análise, velocidade normal no mesmo sentido, então significa que ele vai ser positivo, né? 1 é positivo, 2 é positivo. E no 3, a velocidade está indo nesse sentido e a normal, a área também está indo neste sentido. Então, ele vai ser positivo. Então, a gente já sabe que o produto da velocidade vezes a normal vai ser positiva em cada uma desses termos. Né? O que é constante dentro dessa integral? Massa específica é constante e velocidade é constante. Então, a gente pode retirá-los da equação. Né? Retirando da equação, lembrando que aqui o resultado é negativo, né? Retirando esses valores da equação, a gente vai ter o seguinte, né? Aqui a gente está menos a massa específica em 1, menos a massa específica na entrada, vezes a velocidade de entrada, multiplicado pela integral de área, mais a massa específica na saída 2, vezes a velocidade 2, vezes a integral de área, mais a massa específica na saída 3, vezes a velocidade 3, vezes a integral de área, mais a massa específica na saída 4, vezes a velocidade 4, multiplicado pela integral de área, né? 2, 3 e 4 são saídas, né? Então, nas regiões do duto. O que a gente sabe? A gente sabe que entrou água dentro desse volume de controle e não houve nenhuma transformação química que fizesse com que a massa específica da água fosse alterada. Então, todos os valores de massa específica, eles são semelhantes aos valores de massa específica da água. Então, a gente pode simplificar todos eles, né? Simplifica,
massa específica, massa específica, massa específica e massa específica. Tudo é o mesmo produto, então a massa específica vai ser constante. Com isso, a gente vai ter a seguinte equação, né? Menos a velocidade 1 vezes a área 1, mais a velocidade 2 vezes a área 2, mais a velocidade 3 vezes a área 3, mais a velocidade 4 vezes a área 4 é igual a zero. Nós estamos interessados em determinar a velocidade 2, né? É isso que está faltando para a gente. O que a gente sabe, né? Que em relação a 4, ele não informou velocidade nem área, mas ele informou vazão volumétrica, né? Em 4, a vazão volumétrica equivale a 0,1 metro cúbico por segundo. Então, se a gente multiplicar a área vezes a velocidade, a gente tem a unidade de metro cúbico por segundo. Então, tudo isso aqui, ó, velocidade 4 vezes a área, já é o valor que ele informou ali para a gente. Então, aqui é igual a 0,1 metro cúbico por segundo. Com isso, isolando esses valores, né, e substituindo eles, velocidade 1, o valor da área 1, a velocidade 3 vezes a área 3, a vazão volumétrica em 4 e a área 2, a gente vai encontrar que a velocidade em 2, substituindo todos os valores, vai ser igual a menos 4,5 metros por segundo, né? Um problema relativamente simples que só nos cobrava atenção na hora de nós reconhecermos a posição do vetor normal em relação à velocidade, né? Se a gente souber compreender como que vai se processar essas variações, a gente consegue resolver esse problema sem muitas dificuldades. Mais exercícios, eles serão colocados na nossa lista para a gente treinar esses probleminhas, tá bom? Então, a gente encerra essa aula de hoje aqui nesse ponto, né? Na próxima aula, a gente já deduziu a equação de transporte de Reynolds, então na próxima aula a gente vai aplicar a equação de transporte de Reynolds para a conservação de quantidade de movimento e em seguida para a conservação de energia, né? E aí, para essa parte 2 do vídeo da aula de hoje, a gente se baseou essencialmente no Celso Lévy, né? Então, todo o conteúdo que foi produzido, ele veio do Celso, eu falo Lévy, né? Mas é Lévy, né? Do Celso Lévy. Então, todo o conteúdo ele veio do capítulo 4 desse livro, né? Não estudamos todo o capítulo 4, porque os próximos conceituações eles vão na próxima aula, mas a gente viu o capítulo 3 todo e metade do capítulo 4. Beleza? Então, por hoje é só. Resolvam um exercício, devolvam na data marcada e bom estudo para todo mundo.